eu acho que eu conheci o altruísmo eficaz sem querer, né? Através de uma amiga que me fez um convite para estar num encontro presencial, e eu achei muito interessante. Eu fui acolhida assim de um jeito muito fraternal, né? E me vi muito, enfim, potente para estar com o grupo e tentar contribuir com o grupo. Em seguida, eu me voluntariei, né, para ajudar no encontro que foi feito lá na USP, e também achei adorável o encontro, eu aprendi muito, e é, eu acho que o tema e o envolvimento e o propósito do grupo acabou um pouco me cutucando, né, me incomodando, me trazendo muitas novas informações, né, então é como se fosse um novo letramento, né, eu acho que isso tem a ver com as temáticas que são colocadas, isso tem a ver com as gerações que estão envolvidas, né, então eu vejo o grupo como uma grande riqueza, né, então foi assim que eu cheguei aqui, sempre recebendo bons convites e sempre tentando conseguir passar com muita, com muito bem-estar, com muita leveza, com aquela Alice que é, né, as minhas opiniões, os meus credos, o meu lugar no mundo, né? Então isso foi muito bom para mim. Eu também acabei fazendo um movimento profissional, né? Então eu sou socióloga de formação, eu sempre fui uma alma livre, né? Então eu fiz mestrado e doutorado em serviço social, fiz um pós-doutorado no Nordeste, eu sou de São Paulo, eu gosto de transitar, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar no campo, né? Eu sempre fui muito mais uma pessoa de resultados, e eu acho que esse ponto que a gente coloca, né, de ter ações, né, baseadas em evidências, isso para mim faz muito sentido, isso tem a ver com o meu credo, né, no mundo e nas atitudes e nas ações. Então, eu sempre levo isso muito para avaliação de políticas públicas, que é o que eu sempre fiz. Então, eu consigo fazer essa distância entre governos, entre escolas, entre entendimentos, porque o meu estar no mundo é um estar que responde à ciência. Então, tudo que eu faço, no fim, acaba sendo baseado em algum critério, eu preciso conseguir explicar aquela escolha com algum critério, senão não consigo avançar, né? E eu vim hoje fazer uma apresentação para vocês, que eu mudei um pouco o tema, mas ele está todo recheado aqui, que é pela redução de riscos de desastres socioambientais. Eu trouxe isso com um recorte do Brasil, e aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se alguém se habilitaria a dizer qual é o maior tipo de desastre socioambiental que a gente sofre no Brasil. Alguém arriscaria dizer se são climatológicos, de desastres por, enfim, consequências de enxurradas, de fogo? Vai lá, Ramiro. Eu acho, eu sempre, esses dias um amigo meu disse que o maior desastre que existe é a pizza de coração de galinha que come aqui no Rio Grande do Sul. Mas, mas falando sério, a gente fez essa deslizamento de massa, é um problema muito frequente no Brasil. Você tem vários pequenos desastres acontecendo em vários lugares, né? Mas a gente tentou responder isso lá no curso a partir do qual foi o maior. E aí a gente ficou com a Grande Seca, não é de 1876 a 79.
E considerando os prejuízos econômicos, tá, eu diria que crises hídricas em geral devem ser os piores, tá? E aí eu não sei se seca está ganhando de inundação. O que seca está ganhando de inundação em prejuízos econômicos, mas aí eu diria que é difícil de colocar. Em perda de vidas, aí eu não sei. O que o maior que a gente teve na história recente foram desastres de barragem de registro de mineração, não é? Que é uma coisa que tem me deixado bastante assustado, porque depois disso a gente começou a descobrir quantas existem próximas de cidades, que elas na realidade foram feitas considerando parâmetros climáticos de 20 anos atrás, então o limite da milenar delas não está atualizado, tem várias coisas. Então eu não sei, só colocando aqui qual eu não sei se eu respondi. Eu diria, se você me perguntar, eu digo seca, tá? Seca. Mas eu não sei qual. Depende também de qual dimensão você está usando para medir isso. Né? Perfeito. Obrigada. Alguém mais se voluntaria para dizer o que acha? Se são secas, inundações, enxurradas? Eu ia falar secas também por questões, às vezes, de alimentos, também enxurrada. Ótimo. Bom, eu vou então pedir para a gente olhar uma informação que a gente tem de 2021, que ela é um pouco contaminada pela Covid ainda, mas é um dos dados mais recentes que a gente tem. A estiagem, né, é a maior ocorrência seguida da seca, né? Então, claro que todas elas vão trazer impactos outros, né? Vou deixar aqui também para vocês sempre abertas essas referências que eu estou usando. A gente, né, enfim, tem várias pessoas aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve um desastre muito importante, e outros na região serrana, do Rio de Janeiro, de São Paulo, quer dizer, a gente tem, de fato, impactos diferentes, né, mas o tipo de desastre que a gente tem, eles são classificados por essa classificação, a COBRAD, né, a classificação brasileira de desastres, e ela classifica mais ou menos assim, tem um agrupamento, são 38 tipos de desastres diferentes, né, para serem catalogados, isso também dificulta um pouco. No próximo slide eu trago um mapa, né, do Brasil, para a gente olhar um pouco aonde são esses desastres e de que forma eles acontecem mais. Então, aqui, obviamente, a gente vê que esse Nordeste, né, e esse interior do Nordeste, que pega ali até o norte de Minas, a gente tem aí uma questão de seca. A diferença, Léo, de seca e estiagem é que a seca ela é um processo mais de umidificação por evaporação que leva à desertificação. A gente tem uma previsão já no Brasil de que o interior do Nordeste, em 30 anos, não terá mais capacidade de resiliência, de convivência no semiárido com a vida humana. Então, embora a gente tenha desastres e, né, imagens e livros, né, e autores que mostraram esse êxodo, né, dos pau de araras, né, que saíram do interior do Nordeste para as regiões litorâneas. Isso vai acontecer mais, mas porque vai ser um impeditivo da convivência com o semiárido. Hoje ainda há um grande agrupamento de pessoas vivendo nesses locais, mas não será mais possível. A predição do IPCC, Carlos Nobre, José Marengo, né, pessoas que estão no CEMADEM, que estão no INPE, já são pesquisadores renomados que têm batido nessa tecla, né? E aí, o que a gente faz com isso? Se a gente sabe que esse êxodo pobre vai chegar nas capitais ou vai chegar na região litorânea, será que essas cidades estão preparadas para receber ou serão novos bolsões de pobreza? Se forem novos bolsões de pobreza nessas áreas de risco em cidades, em centros urbanos, então a gente vai ter, sim, um crescimento de insegurança, né, por outras questões. Então, você sai de uma crise para você cair numa outra crise. No Amazonas, a gente tinha muito uma questão de enchentes, inundações, e um
um outro fenômeno que chama terras caídas, né, que é quando o leito do rio ele é assoreado de uma vez só, então são faixas longas, né, 100 metros, 200 metros do leito do rio, que ele cede sem dar sinais, então as pessoas ribeirinhas que vivem na beira dos rios, elas simplesmente são soterradas ali, e hoje a gente está vendo esses processos de estiagem muito forte. Então, a estiagem, diferentemente da seca, ela é um período, ela é sazonal, né? Então, a gente tem isso no Centro-Oeste, está tendo isso bastante no Amazonas. Então, a estiagem, ela tem a ver com uma questão muito mais de perenidade e sazonalidade, de sazonalidade climatológica do que hidrológica, né, que é quando a gente não tem mais condição da evaporação. A evaporação da água é muito rápida, né, e a gente não consegue recompor isso para conseguir reproduzir a vida. Então, mas depois eu posso compartilhar com vocês o link da Cobrade para vocês verem ali as definições todas que são colocadas, é muito próximo, e isso faz toda a diferença quando a gente vai fazer por exemplo, defesa de direitos daqueles que foram afetados por desastres, que essa é a minha praia, que é o que eu queria trazer hoje para vocês, de como a assistência social, que vai garantir direitos aos cidadãos, como é que ela age sem ela conseguir fazer uma boa predição, né? Por isso que eu fiquei bastante interessada e ligada com a primeira palestra que a gente teve do Diego, porque isso faz toda a diferença para eu dirigir a minha ação pública, para eu fazer uma cobrança dos gestores da administração pública, mas também para poder desenhar políticas públicas adequadas e prevendo aquilo que pode acontecer, e com alguma probabilidade. Então, o factual, o contrafactual, isso é muito importante para a gente poder, de fato, endereçar aí as prioridades nas políticas públicas também, né, não só na nossa vida. Na sequência, eu trago 3 gráficos que eu gerei hoje para vocês. Então, óbitos por ano. Os óbitos, sim, são muito mais correlacionados com esses eventos climatológicos que são os deslizamentos de terra e as enchentes, porque eles acontecem de uma hora para outra, os nossos sistemas ainda são falhos, e isso também passa por uma subjetividade das pessoas que adotaram um lugar para viver, né, e colocaram suas famílias ali. Então, é muito difícil para um chefe de família dizer: nós vamos sair daqui porque eu coloquei vocês num lugar inseguro para viver, né? Então, isso é muito importante. Como também nós temos pessoas com deficiência, pessoas com dificuldades de locomoção, pessoas cegas, né? Pessoas que não serão abandonadas pela sua família no momento de um chamado para desocupação, né? Então, isso acaba sendo um problema social muito sério em desastres, porque as pessoas não aceitam enfim, não, a gente não tem mecanismos para fazer, às vezes, o transporte. Se a gente tivesse, por exemplo, falando de uma área de risco, com uma casa de cuidados para idosos, como é que a gente remove esses idosos? Né? Será que essas organizações estão preparadas para acessarem um ponto de fuga, uma rota de fuga rápida, né, sustentável e planejada, né? Quer dizer, então tem muita coisa que tem a ver com testes, com simulados, né, para a gente poder, de fato, saber o que fazer na hora que a gente for convocado. Então, a gente não tem essa cultura no Brasil, é totalmente diferente, por exemplo, de um país onde acontecem terremotos, como no Japão, no Chile, onde a gente consegue ter a população treinada para evacuação rápida e prevenção da vida, né? Então, isso a gente ainda não tem muito no Brasil. Por óbito, é esse o gráfico que a gente tem, então a gente tem diminuído, né? Esse evento de 957 óbitos que a gente teve em 2011 foi o evento que aconteceu na região serrana do Rio e que se repetiu, e que também levou ao óbito há 2 anos, né?
e de mesmas famílias, mesmas pessoas que estão ali vivendo nos mesmos lugares. E aí a gente tem um gráfico seguinte sobre os desabrigados e desalojados, então esse número cresce muito e as respostas são totalmente diferentes do que óbitos, né? Então a gente precisa de uma outra modalidade. E o terceiro gráfico que eu deixei aqui para a gente são as afetações. Então, embora as previsões, os mecanismos tenham evoluído, a gente tem um crescente de pessoas, grupos impactados, cidades impactadas por esses fenômenos climatológicos. Sobre os investimentos que se fazem, eu trouxe um número para vocês no mundo, né? Então, isso são investimentos em resposta, e trouxe um gráfico na sequência para vocês entenderem quais são os investimentos em respostas do Brasil, tá? Então, a gente vem decrescendo aquilo que a gente faz. Então, deveríamos estar atuando em prevenção e não só em resposta, e a gente, além de fazer só resposta, chorar sobre o leite derramado. Para pensar, então, estratégias mais eficientes, né, mais eficazes de atuação, neste contexto que a gente vai lidar com um ciclo de desastres, né, prevenção, mitigação, preparação, resposta, é importante que a gente conheça esse diagnóstico. Quem são os mais afetados, aonde estão os mais afetados, e como é que a gente pode cuidar mais daqueles que são estes mais afetados. Então, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, são os grupos prioritários, e aqueles detentores de saberes tradicionais e originários, que são os nossos indígenas e os nossos detentores de saberes tradicionais. Então, com isso, a gente acabou fazendo um trabalho que vou passar muito rapidamente, que é fazer um diagnóstico socioambiental. Foi um dos trabalhos que eu fiz, e fiz pensando em como a gente dar uma solução, ainda numa fase de diagnóstico, para municípios no nosso Brasil, para os nossos 5.500 municípios, que é fazendo o quê? Entendendo qual é a capacidade instalada que as prefeituras têm para atuar nessas fases do desastre, antes, durante e depois. Então, essa ferramenta, ela está sendo lançada, essa daí, esse dashboard, é isso que a gente está criando, né? Esse financiamento é um financiamento que está sendo feito pela Unicef, eu estou fazendo uma consultoria para eles, para montar toda essa métrica que vai passar por um diagnóstico que é das probabilidades de afetação do município e as capacidades instaladas que o município tem de dar respostas para situações de choque. E então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. No meu último slide um agradecimento, e eu deixo também meu e-mail e telefone para a gente poder também trocar mais figurinhas nesse processo, e eu, no futuro, já me comprometendo aqui em trazer para vocês o resultado após a implementação dessa ferramenta, mostrando esse mapa do Brasil, para a gente ver onde é mais crítico, quais são os municípios que precisam de maior suporte e que tipo de suporte, né, para a gente poder fazer aí os nossos investimentos com uma certa, um direcionamento mais eficiente, baseado aí em evidências. Obrigada, pessoal.